Oi, oi, oi. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Conexão tá boa? Olá, tudo bem, gente? Edu, um dia eu te convido para uma live. Tudo bem? Tudo bem? Tô vendo a galera entrando, que bom. Bem-vindos. Ô, Maura, que prazer te ter aqui. Tudo bom, gente? Olha só, hoje a gente vai fazer uma live que eu acho que vai ser muito legal, porque eu vi que já tem muita pergunta que vocês já fizeram na caixinha e tem muitas dúvidas para esse assunto, né? A gente vai falar sobre ensino superior no exterior. Então, obrigada por confirmar aqui que tá tudo bem. Obrigada pelo elogio também. Então, a gente convidou o Gavur, que é uma pessoa que, para mim, é a pessoa que mais entende disso. Ele é nosso parceiro aqui da Intercultural. A gente trabalha com ele, ou seja, ele dá assessoria para os nossos clientes que querem fazer graduação, pós-graduação, mestrado ou doutorado no exterior, tá? Então, a gente está muito feliz que ele topou fazer essa live com a gente. E eu sei que tem muitas dúvidas. Eu vou pedir para que quem tem alguma pergunta que não tinha deixado ainda na caixinha, logo aqui do lado dos comentários tem um pontinho de interrogação e ali ficam as perguntas. E aí depois no final a gente vai passando uma por uma e fica organizadinho ali embaixo. E se você estiver aqui vendo a gente e sabe de alguém que tem interesse nesse assunto, aperta naquele aviãozinho ali que ele envia a live para a pessoa, tá? Para a pessoa saber que a gente está online falando sobre isso. Eu vou colocar aqui, enquanto o Gavur não chega, eu vou colocar aqui o comentário sobre o que é a nossa live, para fixar para o pessoal não se perder. Enquanto isso, a galerinha vai entrando aí, o Gavur também, nosso convidado. Vamos lá, vou escrever aqui como fazer graduação ou pós-graduação no exterior. Pronto. Vamos fixar o comentário aqui para que não se perca. Prontinho. Tudo bom, gente? Tô ansiosa para começar. Tem bastante assunto, né? Esse assunto é muito extenso e muito interessante. Até eu tenho vontade de fazer, confesso, fazer uma pós no exterior, apesar de eu já ter estudado muito na minha vida. No exterior, assim, fazer uma pós deve ser muito bom, né? Vamos ver, cadê o Gavur? Vamos ver. Tá me perguntando aqui no WhatsApp se eu já entrei. Deixa eu tentar responder pra ele. Aqui no computador, peraí. Vamos lá. Entra aí, Gavur, estamos te esperando. O papo é comprido. Quem de vocês tem vontade de fazer uma graduação, uma pós-graduação no exterior, coloca a mãozinha aqui pra mim, só pra eu ter uma ideia. Oi, Nicole, que legal. Letícia também. Eu vi que a Letícia fez umas perguntinhas. Muito bom. Bruna também.
Fiz o Work Experience, voltei em março, já quero fazer graduação. Que legal, Rafa. A Angélica também. Ai, que máximo. Peraí que o Gabor mandou uma mensagem aqui. Vamos lá, já respondi. Vou esperar ele entrar. Eu também tenho vontade. Sabe que a gente, vou até já começar a contar um pouco para vocês. Oi, Gavur entrou, que bom. Gavur, agora tu pedes ali para participar do ao vivo que eu te aceito. Deixa eu até ver se eu consigo fazer isso sem teu pedido, mas acho que tens que pedir. Vou tentar aqui, Gavur. Podes aceitar e aí tu entras comigo. Eu estava contando para vocês que eu e o Gavur, junto com a Maura, que está aqui também assistindo a gente. Oi, Gavur! E aí, tudo Tudo e bem? contigo? Desculpa, demorei um pouquinho, mas tô Que aqui. bom, que bom. Eu fiquei pensando, será que eu esqueci do fuso, né? Porque tu estás aí em Campo Grande. Não, tá tudo certo, tá tudo certo. Tua imagem ainda está um pouquinho travada. Deixa eu ver se o pessoal está conseguindo te ver. Eu estou te ouvindo, mas a tua imagem É? tá girando. A gente está em casa, Ué, vamos eu estou ver. até na Intercultural, mas em casa a nossa internet é sempre um pouquinho mais complicada, né? Para mim tá travada. Mas tô Mas aqui. aí, Eu tô aqui, vocês me escutam? eu te escuto, mas a tua imagem tá Uhum, travada. Será que, Gavu, será que seria bom tu colocares no 4G? Não sei, às vezes no pode 4G é ser, melhor. pode ser, peraí. Vamos lá. Vamos lá. O Gavur, ele sabe tudo sobre estudar, fazer graduação, pós-graduação no exterior. Por isso que a gente convidou ele aqui. Né? Eu já fiz uma breve introdução tua, Gavur, com os teus predicados aqui e dizendo que tu és nosso parceiro, que a Intercultural trabalha contigo, que tu prestas assessoria para os nossos clientes. Né? Agora Uhum. deu, acho que agora melhorou, né? Eu tô te Viu? vendo perfeitamente. Joia, Beleza, ótimo. beleza. E aí, Gavor, a gente sabe que tem muito assunto, né? Tem muitas dúvidas sobre esse assunto, Bastante. que é um assunto assim, a gente sabe que estudar no exterior, muitas vezes assim, fazer um curso de idioma é tranquilo, é fácil, é só fazer uma inscrição. Agora, para se preparar para a universidade é um pouquinho mais complicado. E aí, por isso que é Exato. importante a gente ter uma assessoria, né? Alguém que nos mostre o Uhum. caminho. Então, eu queria já... É, Diga, pode falar. não, eu só ia assim complementar isso que você falou, porque muitas vezes as pessoas olham nos sites das universidades, daí tem lá, se inscreva aqui e tal, fala, beleza, ali na universidade eu consigo fazer isso, mas à medida que você vai entrando e vai entrando no processo, eles vão começar a pedir tanta coisa e é tanta coisa diferente que a chance de você perder um prazo ou mandar o documento errado na hora errada é muito grande. Então é por isso que realmente a gente recomenda muito que isso seja feito com uma boa assistência. Uhum. É verdade, Tá? é verdade. Então vamos começar, Gavão, falando assim: quais são as chances de um brasileiro fazer uma faculdade no exterior? É possível? Tudo está aberto? Como é que funciona? Olha, o mundo está cada vez mais globalizado, tá? Então, assim, isso significa que até o ramo da educação mesmo, ele é um ramo que está, assim, de braços abertos. E não é pouca coisa. A gente vê, por exemplo, países como a Rússia, que eu tenho certeza que praticamente ninguém que está ouvindo aqui pensou em Rússia. Mas a Rússia, nesses últimos Uhum. 5 anos, investiu bilhões de dólares para reformular suas universidades para atrair alunos internacionais também. Por que isso? Porque o aluno internacional ele traz para as universidades uma diversidade de informações, uma diversidade de ideias muito grande e também
ser bem francos, também traz recursos muito grandes para o país, porque o aluno estrangeiro ele entra no país pagando pelo curso, entendeu? Então, assim, existem ainda alguns países mundo afora que a universidade é gratuita, tá? Tipo a Alemanha, a Áustria, alguns países do leste europeu, mas isso está caindo por terra. Mesmo na Alemanha já tem algumas regiões onde a universidade pública ela está passando a cobrar dos alunos internacionais. Tá? Então, assim, o mundo quer alunos internacionais. E eu acho, sinceramente, uma pena que nas nossas universidades a gente veja poucos alunos estrangeiros. Sabe? Eu acho que isso cria um senso de comunidade, uma troca de informações, um negócio tão rico, tão bacana, e a gente não tem isso muito aqui. Né? O ambiente fica espetacular. Assim, eu fiz relações internacionais nos Estados Unidos e a minha faculdade, eu tinha na sala de aula introdução a relações internacionais. Nós éramos 30, desses 30 eram 5 americanos, o resto era gente do mundo inteiro. Então você imagina numa aula de relações internacionais, você jogava qualquer assunto. Gente, aquilo virava uma coisa louca, era muito bacana, assim, era muito bacana. Relações internacionais já na sala de aula, né? Na prática. Já na sala de aula ali. Isso mesmo. Às vezes até dava quase conflitos internacionais ali por causa disso. Chama a ONU. O Gavur... Tá? Então, assim, sim, só para responder, qualquer um pode tentar uma vaga em universidade do exterior. O que você precisa ter basicamente? Histórico escolar e diploma de conclusão. Com isso, e mais, obviamente, os documentos complementares, mostrar que você fala a língua do país e tal. Com isso, você já tem os documentos básicos para tentar uma vaga em uma universidade no exterior. E o que seriam esses outros requisitos, essas outras coisas que as universidades pedem, Gavur? Tá, aí isso vai depender um pouco de cada país e de cada universidade, tá? Então, vamos dividir essa questão de universidade em dois grupos. Um deles é o grupo das universidades onde o acesso é feito assim como no Brasil. Aqui no Brasil, para você entrar numa universidade, você tem que passar no Enem, né, ter uma boa nota de Enem, ou passar no vestibular. Aqui no Brasil, não vão te perguntar se você foi bem, foi mal, se reprovou, não reprovou, se fez trabalho voluntariado, se fez... Não interessa, você tem que passar na prova. Certo. Tá? E assim também é em diversos outros países do mundo. Então, tem alguns países europeus que você precisa fazer uma prova similar. Por exemplo, na Espanha, você tem que fazer a seletividade. Se você for para a Itália, dependendo da universidade, você tem que fazer uma prova. Se você for para o Japão, para a China. Então, depende para onde você está indo, você vai ter que fazer essa prova. Portugal é um lugar que você também tem uma prova, que é o Exame Nacional, que você pode substituir pela sua nota do Enem. Ou seja, se você foi bem no Enem aqui, tem uma boa nota, você vai usar essa nota para tentar entrar numa universidade em Portugal. Tá? Então, para essas universidades, o que você precisa ter? Você tem que ter os seus históricos escolares, você tem que cuidar da data que você tem que se inscrever para essa prova, dar uma olhadinha no que a prova pede, e provavelmente, dependendo do país, você tem que ir lá prestar a prova. Alguns países têm aqui no Brasil também um escritório que em um determinado dia do ano você vai aqui no Brasil mesmo fazer. Tá? Agora, não, eu quero ir para os Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra e tal, que são os países mais procurados do mundo. Esses países não têm vestibular. Eles não têm um Enem. Eles têm a análise de um currículo. Tá? Então, você tem que mandar para as universidades o seu currículo com todas as notas, desde o 9º ano, acumuladas. Tá? Você tem que mandar o seu diploma de conclusão e currículo. Cara, eu insisto muito nisso aqui, muita gente briga, mas não precisa. Precisa, você tem que montar um currículo. Mostrar para a universidade que, além de ter ido na aula e tirado boas notas, você participou de atividades extracurriculares, você fez curso de natação, balé, que você viajou para o exterior, que você tem que mostrar que você
tem liderança, que você tem um monte de coisa, Porque o entendeu? currículo não é só É, a trabalho, né? São as não é só atividades trabalho. complementares que a pessoa fez, ou faz, né? Exatamente. E escola dá trabalho pra caramba. Isso. Então, assim, isso tem que estar no. Você tem que demonstrar isso, entendeu? Uhum. Aí vão ter universidades que vão pedir para você fazer uma carta de intenção, o porquê que você quer ir para a universidade. Uhum. Vão ter universidades que, além disso, vão pedir que o professor, os seus professores escrevam cartas de recomendação para você. Vão ter universidades que vão pedir que você faça os essays, né, que são as redações. Ah, você tem que ou uma geral, ou as universidades da Califórnia, por exemplo, né, a UCLA, UC Berkeley e tal, ela tem às vezes 4, 5 redações que você tem que fazer, cada uma num tema, e que às vezes uns temas mais malucos possíveis. Você chegando na universidade vai dividir o quarto com um aluno, o que você diria para esse aluno? Uhum. Ah, você leu qual é o livro que você mais gostou e por quê? Por que que ele te influenciou? Então, esse tipo de coisa vai ter também. Tá? Então, depende da universidade, vão ter algum mais ou menos documentos a serem apresentados. Que não é só as notas, né? Então eles querem saber um pouquinho Que da não é só as personalidade da notas. pessoa, do esforço dela, né? Do que ela já fez de diferente que vai torná-la realmente uma pessoa interessante para a universidade, né? Eu vou dizer assim, histórico escolar e diploma é o documento essencial que todas vão pedir. Uhum. Agora, os outros documentos variam de universidade para universidade. Tá. E aí é nesse ponto que entra um especialista, né, Gavur, para poder indicar o que vai para aquele currículo, o que é importante colocar ali, para que a pessoa tenha mais chances, né? E muitas vezes, Marina, a universidade até ela não te pede determinados documentos. Mas a gente sabe que se a gente mandar um documento ou outro documento, mesmo que não seja pedido, as chances não só de você entrar na universidade, mas conseguir uma bolsa, por exemplo, aumentam pra caramba. Tá? Então, às vezes, não é só seguir o protocolo que a universidade está pedindo. Vamos bombardear com outras informações que a gente sabe que vão ser importantes para você tentar uma vaga nessa universidade. Que vai ser o extra que vai fazer realmente a diferença. Que é o extra. Questão das datas, não perder as datas, entendeu? Mandar pelo caminho certo, porque às vezes tem documentos que você faz carregando no portal da universidade, tem outros documentos que você tem que mandar por correio, e às vezes o cara não manda por correio porque achava que tudo aqui era pelo portal. Então, é muito detalhe que tem que prestar atenção. É verdade, muita coisa. É por isso que é bom ter, assim, primeiro a pessoa tem que se organizar, né? E também contar com essa ajuda, eu acho que é importante, porque são muitos detalhes mesmo. Por falar em organizar, Gavur, quanto tempo de antecedência, normalmente, a pessoa tem que se preparar se ela quer entrar numa faculdade ou numa pós no exterior? Nossa, eu já ia tocar nesse assunto antes de você perguntar. Eu vi que tiveram várias perguntas também sobre pós-graduação, tá? Eu estou vendo aqui várias pessoas perguntando, então o que eu vou... Tudo que a gente falou até agora vale para os dois, certo? Então essa documentação toda que a gente falou, históricos, né? Se você vai para uma pós-graduação, obviamente você vai pegar os seus históricos da sua graduação. Mas é a mesma coisa, vão ter redações, vão ter cartas de recomendação, tudo isso vale para os dois. Para os dois, você vai ter que também, um documento que eu não falei, que é super importante, você vai ter que ter o teste de proficiência da língua, tá? Que você vai estudar. Então, no momento de fazer o application, de fazer a documentação, você tem que ter lá. Por exemplo, se você vai para um país de língua inglesa, você tem que ter ou o TOEFL, ou o IELTS, ou o Duolingo, ou certificados de Cambridge. Você tem que ter esses documentos na mão, tá? E aí... Super importante a sua pergunta, quando que a gente precisa começar a se organizar? Gente, o ano acadêmico, na maioria dos países mais procurados no mundo, que estão no hemisfério norte, vai começar ou agosto ou setembro. Tá? A gente tem que se preparar um ano antes, começar a se preparar no mínimo um ano antes. Por quê? Ah, mas a aula não começa só em agosto, mas gente, vocês têm que lembrar de novo.
não existe, na maioria desses países não tem um vestibular. Você tem que mandar os seus documentos para serem avaliados. Então, normalmente, para você começar em agosto ou setembro, tanto para graduação quanto para pós-graduação, os documentos têm que ser enviados a partir de setembro, outubro, e essas janelas ficam abertas até, às vezes, final de dezembro, às vezes, final de janeiro, algumas universidades até um pouquinho mais estendidas. Então, quando começar setembro, outubro, esses documentos já têm que estar prontos. Ah, mas antes disso, a gente tem que fazer uma lista de universidades para que você escolha as universidades que mais te interessam, para ver o que essas universidades estão pedindo, para daí a gente preparar os documentos e na hora que abrir as inscrições você está com tudo pronto. Entendi. Por isso que a gente fala um ano antes. Agora, pessoal, de repente você aí está no 9º ano, 1º ano, 2º ano, tá? Ou seus filhos, ou seus sobrinhos estão nesse período. Ah, mas o que eu já posso... Já tenho desejo, já tenho desejo. Ou, de repente, você nunca pensou, você está talvez escutando sobre você, mas comece a lembrar que você também pode preparar, a partir de agora, os alunos mais novos. Então, tudo vai começar a contar a partir do 9º ano. Tá? Então, o ideal seria que, a partir do 9º ano, você tivesse um acompanhamento, uma mentoria, que começasse a te dizer o seguinte: olha, agora aqui no 9º ano você tem que fazer isso, que a partir do 9º ano, alguém começasse a pegar as suas notas e já fazer o cálculo do GPA, por exemplo. O GPA é o Índice Internacional das Notas, que é um acumulado que começa a contar no 9º ano. Então, toda vez que tem um novo boletim, dá uma olhada, como é que está esse GPA, onde é que você pode melhorar, onde é que não... Vamos já, a partir do 9º ano, fazer um currículo. Né? Já coloca lá, eu fiz aula, fiz Kumon, eu fiz aula de natação, participei de um campeonato disso. Aí você olha assim, putz, mas olha, eu não vi aqui nada de trabalho voluntário, eu acho que era bom começar a fazer. Comece a se preparar antes. Porque entendeu? quando a gente põe no papel, a gente até consegue ver onde é que estão os pontos fortes e os pontos fracos. Exatamente. Aonde que precisa melhorar. Eu quero dar o exemplo do meu filho. Tá? Eu tenho um filho que está exatamente no 9º ano. Ele já está com inglês bem legal. A gente sempre pegou muito no pé dele com questão de nota, coitado. Ele realmente... a gente pega muito no pé dele. Esse ano a gente começou realmente a calcular a GPA dele. Então, assim, ele já está com inglês legal, sempre treinando, sempre, né, sempre que pode, né, a gente, pelo nosso ramo, a gente manda ele para fazer um cursinho fora, alguma coisa assim. Notas... E a gente agora começou a construir o currículo dele, a gente percebeu que tem bastante coisa para a gente fazer. E uma outra coisa interessante, a Alemanha é um país onde você consegue estudar gratuitamente. Tá? Então, esse ano, ou na verdade, no ano passado, ele já começou a estudar alemão. Eu não sei, ele não sabe o que ele quer fazer, onde que ele quer estudar, mas o que eu estou fazendo com ele, que é uma coisa que a gente faz com os seus filhos também. A gente deixa ele pronto, se no 3º ano ele resolver que vai estudar fora, tá pronto, gente. Não tem que ficar, agora tem coisa aqui, nossa, aquela nota, nossa, agora... Ou perdeu uma oportunidade porque não fez. Perdeu a oportunidade porque não fez. Tá? Então a gente tem, depois... Se vocês quiserem mais informações, a gente criou um programa especial justamente para pegar na mão do aluno lá no 9º ano e carregar ele lá para frente para ter tudo prontinho na hora certa, que é o programa Eu Global. Tá? Então a gente tem um grupo de mentores que acompanham esses alunos, fazem, né, um acompanhamento dos seus GPAs. Esses alunos têm disponível para ele uma plataforma onde vão ter vários vídeos sobre 30 assuntos diferentes sobre universidades do exterior, como é estudar nos Estados Unidos, como é no Canadá, como é fazer medicina, como é fazer um monte de coisa. Como é que calcula o GPA e tal, como é que é bolsa, quanto é que custa. Tudo isso está dentro dessa plataforma que está disponível para quem faz esse programa. Muito legal. Mas isso a gente pode depois... já vai se preparando, né, Caraí? E aí quando... Imagina se a pessoa
por exemplo, já passei do 9º ano, estou no 2º, eu consigo ainda? Consegue, consegue. O ideal, mas mesmo assim, qual é que é 90% dos nossos alunos que a gente atende, né, Marina? É aquele aluno que está assim, terminando o 3º ano, fala, agora eu quero fazer faculdade no exterior. Ah, então quer dizer que não tem mais chance. Não, gente, tem a chance sim. Só que o que a gente vai ter que pegar? Vai ter que pegar o currículo do que ele tem, ou do que ele não tem, espremer e fazer sair alguma coisa. Trabalhar com aquilo. Entendeu? Porque mesmo se eu chegar para o aluno que está no 3º ano agora, por exemplo, putz, se o mundo tivesse normal, né? Agora entrando no 2º semestre do 3º ano, ele veio com nota ruim desde lá de trás. Não adianta ele se matar de estudar agora e melhorar, só tirar 10 do 2º semestre. Claro, vai ajudar um pouquinho, mas como as notas vêm acumuladas lá do 9º, entendeu? Baixa o GPA é capaz dele, de já né? ser A meio pontuação tarde. dele. Mas mesmo para você que não tem nota boa, mesmo para você que talvez não tenha um inglês legal ainda, tem possibilidade de entrar. E tem possibilidade de mais tarde você formar na melhor universidade possível, tá? Tem caminhos. Porque cada universidade, né, Gavor, tem exigências. E tem algumas, as mais fortes, as mais conhecidas, vão ter exigências maiores, logicamente. Mas tem outras que podem te dar uma base e aí tu vai se preparando para depois ir subindo, né, na lista, vamos dizer assim, das universidades. Então, Marina, isso você tocou num outro ponto que é super importante, tá? Normalmente as pessoas começam essa conversa dizendo qual que é a melhor universidade para mim. Ah, eu quero ir para a melhor universidade do mundo. Isso é uma coisa que é difícil também de escolher, né? Porque são tantas opções. E outra coisa, o melhor para você talvez não seja o melhor para mim. Sim. Talvez Harvard, mesmo Harvard, seja melhor para um, mas não seja melhor para o outro. Por quê? Porque não é só considerar o ranking da universidade. Você tem que considerar um monte de outras coisas também. Você tem que pensar que durante 4 anos, ou se é para pós-graduação, durante 1 ano, 1 ano e meio, você vai estar estudando num lugar, tendo que se dedicar e morar naquele lugar. Então, assim, você tem que levar em consideração, tudo bem, o ranking da universidade, mas ver se ela é boa nessa área que você quer estudar. Porque, às vezes, Harvard, por exemplo, é excelente num monte de coisa, mas dependendo de engenharia aeronáutica, não é uma boa universidade para você estudar. Às vezes, você não suporta o frio. Você aguentaria morar em Boston, por exemplo, que vai chegar a menos 40 graus. Tem gente que não gosta de cidade grande, não gosta de cidade pequena. Harvard custa $45 mil um ano. Será que você tem o dinheiro, né, capacidade de pagar Harvard? Isso fora alimentação e moradia. Então, gente, a melhor universidade, na verdade, é aquela que engloba diversas questões. Um bom ranking, obviamente, é importante. Você está numa universidade reconhecida, mas o ambiente de estudo, como é que é? Muito competitivo. Harvard, por exemplo, é um passando por cima do outro o tempo inteiro. Tá? Agora, tem outros ambientes que são menos competitivos, lugares mais... que pegam mais na mão do estudante, né? Que dão mais suporte também. Tem tudo isso, né? Sabe, de repente você tá Harvard, mas de repente você tem um passaporte europeu. Quem sabe, de repente, você ir para uma universidade na Europa não vai te dar mais chances de você ter um bom currículo, uma boa experiência, do que ir para Harvard, onde você vai ter limitação de trabalho, você vai ter limitação de um monte de coisa. Agora, se você tem um passaporte europeu, você indo para a Europa, você provavelmente vai pagar menos, você vai ter mais facilidade de entrar, você vai poder trabalhar onde você puder e a hora que você quiser. Entendeu? Então tem muita coisa a ser determinada para dizer qual que é a melhor universidade para você. E essa é uma outra parte do nosso trabalho também, que a gente tenta ao máximo, levando em consideração um monte de coisas que a gente sabe que é importante, apresentar para vocês uma lista daquelas universidades que provavelmente são as melhores para o seu perfil. Isso é uma questão também, Gavur, que é... Assim, vamos supor, a pessoa tem um orçamento, né? Uma pergunta que a gente recebe sempre. O que eu consigo fazer com esse orçamento?
Porque tem universidades, como tu falasse, mais caras. Às vezes, se eu tenho um passaporte europeu, eu vou pagar mais barato. Como é que a gente consegue organizar todas essas informações? Quanto é que custa uma universidade? Como é que é pago isso? Tem que pagar tudo de uma Sim. vez? Tem que pagar aos poucos? Isso é uma pergunta que a gente sempre recebe. O que que tu pode esclarecer para a gente sobre E, isso? gente, isso é, de novo, uma outra informação super importante que você tenha antes, entendeu? Se você está lá no 9º ano, 1º ano, e você já sabe, os seus pais já sabem quanto que custa uma universidade no exterior, você tem 3, 4 anos aí para se organizar, tá? Mas assim, quanto é que custa normalmente uma universidade, né? Então, os programas de graduação... Gente, mas aí vai ter de tudo, Sim. tá? A gente vai passar talvez todo esse programa falando de valores, mas, enfim, algumas poucas universidades no mundo têm os programas gratuitos. Na Europa, um brasileiro ele tem que estar preparado para pagar em torno de, vou dizer aí, de 7 a 15 mil dólares, 7 a 15 mil euros um ano, tá? Isso eu não estou falando acomodação, não estou falando o custo de vida, não está incluso aí, tá? Na Inglaterra, a gente está falando alguma coisa de 12 a 15 mil libras. Nos Estados Unidos, a gente está falando universidades, né, a partir de 20 mil dólares um ano, 20 mil por ano, tá? Isso é importante que a gente está falando por ano. Até 45, 50 mil dólares um ano, certo? Então tem muita variação aí no meio. Agora, conectada a essa pergunta, a Irlanda, né, que nós tivemos juntos na Irlanda recentemente, top, as universidades muito legais. Maravilhosas, também aí em torno de 10 a 12 mil euros um ano, tá? E aí, conectada a isso, vem a pergunta, eu consigo bolsa? Isso. Gente, é sempre possível você tentar uma bolsa, tá? Agora, o que você precisa ter para conseguir as bolsas? De novo, a grande parte dessas bolsas elas são por mérito, ou seja, quanto melhores as suas notas e o seu currículo, gente, de novo o currículo aparecendo aí. Quanto melhor o seu currículo, mais chances você tem de conseguir uma bolsa, tá? Então, vamos para graduação. Aquele aluno que chega no fim do ano com uma nota acumulada acima de 85, cara, assim, a chance de conseguir uma bolsa é quase que 100%. Olha tá? só. Esse ano, né, nós estamos embarcando aí cerca de 60, quase 70 alunos. Desses 70 alunos, 80% deles estão embarcando com algum tipo de bolsa. Alguns 10%, 15%, a média em torno de 35%. Mas nós somos aluno embarcando que está indo para universidade nos Estados Unidos e vai pagar 2 mil dólares um ano inteiro. Nossa. Nós temos um aluno agora que foi aceito na University College Dublin com bolsa de 100%. Que maravilha. Só que assim, esse aluno, super currículo, super nota, né? Teve, por exemplo, o SAT, que é tipo um Enem americano, por exemplo, que nota máxima é 1.600, o moleque me tira 1.500, entendeu? Nem o americano tira uma nota dessa. Então, assim, é possível sim bolsa, tá? Claro, você não tem que ter todo esse currículo que esse menino teve, mas se você tem uma nota de 80, 85 para cima, as suas chances já são muito boas de conseguir uma bolsa, tá? Se você tem um currículo que demonstra outras habilidades e outras características, entendeu? Também aumenta sua possibilidade de bolsa. Se você fez um Enem no Brasil e foi muito bem no Enem, a gente utiliza a nota do Enem, mesmo que não seja pedida, a gente usa essa nota. Para pós-graduação, né? Se você tem também, de novo, um bom currículo, você, né, tirou notas lá na faculdade, mas você trabalhou, por exemplo, e tem uma experiência de trabalho legal, ou você está apresentando um projeto que é super interessante, cara, as universidades vão
te permitir ter algum tipo de bolsa. Uhum. Algum Tá? esporte, às vezes, também pode ajudar, né, Gavô? Ótimo, ótimo, tá? Então, isso a gente chama as bolsas por talentos, né? Então, por exemplo, se você é esportista de qualquer esporte, tá? De qualquer esporte. Eu já consegui bolsa para uma menina de Cuiabá, que ela é campeã sul-americana de laço, sabe? De rodeio, de cavalo, Sei. vai, laço, não sei das Aham, quantas. aham. A gente conseguiu uma bolsa para ela de 80% no time de rodeio da Universidade do Texas, Olha só. tá? Então, assim, qualquer esporte. Agora, não basta simplesmente você falar assim, olha, eu laço, ou eu jogo futebol, ou eu jogo tênis. Você tem que demonstrar que você joga tênis, que você laça, que você faz qualquer coisa. Como que você demonstra isso? Participando de campeonatos, ou seja, você tem que estar num time competitivo, tá? É bom, né? Muitas escolas no Brasil participam de torneios estaduais e até nacionais, sabe? Se você é parte desse time, putz, a sua Ajuda. chance aumenta bastante, entendeu? Se você tiver vídeos, fotos, cara, de repente você ganhou o prêmio de zagueiro, de goleiro, de, sabe, melhor cestinha, qualquer coisa. Esse tipo de coisa conta pra caramba. E, de novo, se você se prepara o mais cedo possível, você já sabe, ó, meu filho é bom no tênis, então eu preciso começar a partir de agora federar ele e colocar, sabe, participar dos campeonatos, não sei o que lá e tal. Então não é só colocar lá que você joga, tá? Então, se você consegue demonstrar, a universidade consegue ver que você tem um potencial de fazer parte do time da universidade, vocês vão conquistar a bolsa. Eu não tenho foto, eu não tenho filme, mas eu sou muito bom. Cara, vai para a universidade, bate na porta do coach lá, do técnico e fala, ó, eu jogo bola, né? Eu tive um caso há um tempo atrás, um menino goleiro aqui no Brasil, não tinha nada para demonstrar, mas ele era realmente muito, muito bom. Chegou, fez exatamente isso, até a gente ligou antes pro coach, falou, cara, vai te procurar aí o menino e tal, dá a oportunidade para ele se mostrar. Ele foi, bateu lá na porta do coach, o cara chutou uma meia dúzia de bola com o menino, em um mês ele já estava fazendo parte do time, 2 anos depois ele foi considerado o melhor goleiro da Califórnia. Olha só. Tá? E com isso ele conseguiu transferir para uma outra universidade com 80% de bolsa. Então ele começou sem a bolsa, mas lá ele pôde demonstrar o valor dele e na aí universidade. Ele foi, que legal. E, gente, é a mesma coisa para quem canta, para quem dança, para quem é da área do teatro. As universidades têm o interesse de ter pessoas talentosas também nessas áreas, né? Então, a gente conseguiu também, esse tempo atrás, 40% de bolsa para um menino que era péssimo em notas, assim, terrível. Mas ele tinha participado desde pequenininho do negócio de teatro da cidade, do grupo de teatro da cidade dele, e rodou o estado apresentando, já fez parte, teve lá o papel principal, fala japonês o menino, que não é assim ocidental como nós, e fala japonês, e participa daquilo, e criou clube de não sei o que lá na universidade, na escola dele e tal, ou seja, ele demonstrou muitas outras habilidades que estão além das notas. Entendeu? E ele está ótimo lá, a universidade adora ele, está sendo realmente um sucesso muito grande. Que legal, que legal. Nossa, tem muitas coisas realmente que a gente nem imagina que a universidade valoriza, né? Como essas iniciativas, a liderança, o próprio essay que a pessoa tem que escrever, né? Tem aquela redação que tu mencionaste antes. Se a pessoa demonstra ali alguma coisa que a universidade não viu no currículo, isso tudo vai ajudar. Exato. Né? Sabe, a coisa simples, às vezes você foi escolhido para ser o seu líder de sala. Põe no currículo, sou líder de sala. Por isso que é importante já realmente ir preparando desde cedo, né, Gavô? Se tiver essa oportunidade é bom, porque daí a gente já vai até direcionando a pessoa para aquilo que ela quer. E às vezes também ela nem sabe ainda, como tu dissesse antes, eu nem sei se eu quero fazer, mas aquilo vai ajudar de qualquer forma para ela. Mesmo que ela depois decida não ir para uma universidade no exterior,
já é um currículo, né, que vai ajudar depois ela É, em outras coisas. Então, não prejudica. Tem uma escola em Cuiabá que chama Maxi, que assim, a gente tem uma parceria muito grande com ela e assim, a gente vai direto lá da palestra e tal. E eles têm um logo, eles têm uma frase que eu acho espetacular. Mostre para a oportunidade que você está preparado. E eu acho que é isso, entendeu? Você tem que chegar no momento e estar com as ferramentas na mão. Pintou a oportunidade, opa, O tá cavalo aqui. passou encilhado, pode montar, né? Monta nele, você dá o pulo e tá tudo certo. É isso aí. Ô, Gavur, eu vou entrar aqui nas perguntas, que eu tô vendo que o tempo, o papo fica tão bom e o tempo vai correndo. Vai perguntar, eu só vou fechar uma cortina aqui que eu tô meio com cara de fantasminha legal aqui, só um minutinho, peraí. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui as perguntas, que tem várias. Vamos lá, vou começar aqui do começo. Olá, Marina. Para fazer um curso de graduação na Irlanda, há limite de idade, procedimento? A gente esteve na Irlanda, né, Gavur? A gente foi no início do ano e foi uma viagem maravilhosa. A gente, assim, ó, as universidades da Irlanda, tanto para graduação como para pós, são excelentes. Fala um pouquinho, Gavur, de limite de idade e procedimento da Irlanda. Não existe limite de idade, tá? Existe talvez um limite mínimo, algumas universidades exigem que o aluno já tenha 18 anos, alguma coisa assim, mas não existe um limite máximo, certo? Então, a qualquer momento, às vezes a pessoa já é formada em alguma coisa aqui e gostaria de repente começar um outro curso e tal, ou transferir um curso, ou fazer uma pós-graduação, alguma coisa assim, não tem limite de idade. E os procedimentos é aquilo que a gente estava falando. Né, em determinado momento do ano, então, por exemplo, se você vai começar em agosto ou setembro a sua universidade, provavelmente até final de janeiro a gente tem que mandar toda a sua documentação para lá, que são os históricos, proficiência, currículo, né? Isso aí a gente manda para tentar uma vaga. Cursando graduação ou pós-graduação, é possível trabalhar na Irlanda? Sim, tá? Você pode trabalhar até 20 horas por semana, certo? Durante o curso. E muito importante, você terminou o curso de graduação, você pode ficar mais um ano trabalhando na Irlanda. Se você faz uma pós-graduação, você pode ficar mais 2 anos trabalhando na Irlanda. Ou seja, um total aí de pós-graduação mais ou menos é 1 ano, né? 1 ano e pouco, então a pessoa pode ficar 3 anos no total. Exatamente. Tá. Vamos ver aqui mais perguntas. Estou no 3º ano e vou fazer o intercâmbio em agosto com vocês. A probabilidade de entrar na faculdade vai ser maior? Se a pessoa faz um high school no exterior, tu achas que ela tem maior chance de entrar depois numa universidade também no exterior? Eu acho sim que o aluno que faz um intercâmbio, ele tem uma chance maior pelo fato de ele, obviamente, o seu nível de inglês, e você vai super bem no TOEFL, alguma coisa assim, você vai bem melhor. Você demonstra para as universidades que você já conhece o sistema, então a sua adaptação depois para a universidade vai ser bem mais tranquila. As suas notas que você tiver durante o high school, elas são similares às notas de lá, então não precisa ficar dando muitas explicações. Então a coisa melhora bastante. Só um pequeno detalhe, tá? Se você está indo agora para fazer uma graduação nos Estados Unidos, não deixe de começar o seu processo agora. Mesmo você estando lá, a gente acompanha daqui. Mas lá as escolas têm os counselors, que são os caras que cuidam disso. Gente, o que acontece normalmente? Normalmente as escolas têm, na média dos Estados Unidos, um counselor para 485 alunos. Então, às vezes, o counselor não vai te dar toda a atenção que você merece e precisa, principalmente por você ser um aluno internacional. Então, se você pudesse já, junto com a sua ida para lá, já começar um processo daqui, a gente já faz lista, já te coordena e tal. De repente, até de lá, você faz visitas em algumas universidades que a gente organiza
isso aumenta muito, chance. muito a sua chance. Legal. Preciso pagar pela graduação e estadia? Posso trabalhar ao mesmo tempo? Sim, a graduação, como eu falei, na maioria dos países do mundo, ela é paga, inclusive pelos locais, tá? O Brasil ainda é um dos poucos países no mundo que a graduação ainda é gratuita, mas isso, não sei por quanto tempo isso vai conseguir se sustentar, tá? A maioria dos países do mundo, o estrangeiro e principalmente paga um valor até um pouco mais alto do que o local, mas sim é pago. A estadia, obviamente, também você tem que pagar para morar, para comer, e essa estadia, dependendo do país, da universidade, ela pode ser no campus ou pode ser fora do campus, mas isso é uma coisa que também a gente ajuda a organizar. Tá. E na grande maioria dos países, praticamente todos eles, você tem a possibilidade de trabalho 20 horas por semana durante o período do curso, vários países 40 horas durante as férias. Uma única exceção, Estados Unidos, sim, você pode trabalhar, mas você só pode trabalhar dentro da universidade. Certo. Você não pode trabalhar fora da universidade. Ok? Porque daí também dá uma ajudinha no orçamento, né? Eu sempre digo que você não pode contar com esse dinheiro que você vai ganhar para pagar a universidade. Sim. Mas ajuda você a se manter. Manter lá. Quais são os requisitos para uma pós-graduação no exterior, tanto financeiro e educacional? Então, para uma pós-graduação no exterior, independente da área, você tem que ter terminado sua graduação aqui, ter o seu diploma encerrado, daí isso aí tudo a gente vai ter que fazer tradução juramentada disso, né? E você vai ter que mostrar também o seu currículo, certo? Então, o ideal é que você tenha formado e que tenha tido estágios durante a faculdade, que até tenha um pouco de experiência de trabalho também depois da universidade, tá? Então, tem todo um procedimento, você tem que cuidar das datas de inscrição, vai ter que fazer redações, vai ter que mostrar por que você quer estudar lá, qual que são os resultados que você espera, né? E aí você, então, paga pelo valor do curso. Cara, daí depende o quanto custa, depende do curso, depende para onde que vai, entendeu? Europa, normalmente, as pós-graduações são de 1 ano só, que é uma coisa interessante. Estados Unidos é 1 ano e meio a 2. Então, isso também custa, né? Mais nos Estados Unidos por causa disso. Existe possibilidade de algumas bolsas, tá? Mas aí também temos que avaliar o seu currículo, ver o que você tem para demonstrar. Tá. Mas é isso aí. Tá. Estudar graduação em Portugal é mais fácil do que em outros países da Europa? Você diz isso. Bom, eu não sei se está dizendo de estudar, ou assim, fazer o curso durante os 3, 4 anos é mais fácil do que em outros. Talvez seja mais fácil por causa da língua. Tá? Agora, se você domina um inglês ou um outro idioma e vai para um país de língua inglesa, eu não diria que é mais fácil, tá? Agora, eu diria que em Portugal é mais fácil de entrar se você aqui no Brasil tirou uma boa nota do Enem. Porque o Enem daqui substitui o Enem de lá. Entendi. Eles têm lá o Exame Nacional. Então você não precisa ir para Portugal fazer o Exame Nacional deles. Tirou uma boa nota daqui, você pode usar essa nota para passar numa universidade lá. Tá. Como funciona a pós-graduação na área da saúde? A área da saúde ela é sempre mais complicada, tá? Seja para graduação, seja para pós-graduação. Mas, enfim, é possível, né? Tem países, e dependendo da área, que existe ele só abre um número limitado de vagas para estrangeiros. Mas também pode ser que tem os outros países que estão precisando, e tem mesmo países que estão precisando de enfermeiros, estão precisando de pessoal da área da saúde. Então a gente sempre tem que ver qual que é essa área da saúde e qual que é a pós-graduação que gostaria de fazer. Entendi. Mas, por exemplo, medicina é uma coisa bem mais complicada, se bem que pós-graduação, fazer um mestrado na área da medicina é legal, tem muita coisa que dá para fazer. Enfim, tem que sempre avaliar o que gostaria de fazer e onde que gostaria de fazer.
mas é possível. Ó, na mesma linha da saúde aí, como é o processo de residência na medicina? Gente, a medicina, tanto para você fazer a graduação na medicina, quanto para você fazer até trabalhar na medicina no exterior, é um processo super complicado, tá? Então, quando você está perguntando como é que é a residência na medicina, cada país tem a sua regra, certo? Então, Portugal, por exemplo, não aceita nenhum estrangeiro em nada de medicina. Estados Unidos até aceita você fazer, você termina a sua medicina aqui, vai fazer a residência lá. Isso é possível, mas é extremamente competitivo, porque você vai estar competindo nas mesmas vagas dos americanos. Né? O estrangeiro tem que cumprir 4 etapas, que são etapas super complicadas, enfim. É possível, mas a gente tem que avaliar caso a caso e ver o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Tá. Na área do design e da moda, em relação às pós-graduações, tem ideia dos valores? Estados Unidos e Europa? Tem muita coisa super interessante nessa área, tá? Muita coisa legal mesmo, certo? Agora, é só bom lembrar que existem vários tipos de instituições. Tem as instituições, universidades, essas globais, que tem tudo que é tipo de curso que você imagina. E você também tem instituições que são bastante focadas em algumas áreas. As melhores pós-graduações na área de moda são nessas instituições focadas em design, em moda. E essas instituições são excelentes, só que elas também não são muito baratas, tá? Então, uma pós-graduação nessa área na Europa, ela vai estar em torno de 15 a 20 mil euros um ano. Tá? Inglaterra também tem ótimas instituições nessa área, que também é em torno de 15 a 20 mil libras. E nos Estados Unidos vai estar de 25 a 35 mil dólares por ano. Tá? Mas tem coisa top, hein? Coisa muito, muito legal mesmo nessa área. Bem bacana. Tá? Qual é o país mais fácil de se fazer uma pós-graduação na área de administração? É a mesma coisa da outra pergunta. O mais fácil que de entrar ou de realmente fazer o curso, né? Então, a área de administração, por exemplo, você fazer um MBA, certo? Que seria um dos caminhos muito procurados aí. Praticamente todas as universidades do mundo oferecem alguma pós-graduação na área de administração. Então, se você quiser entrar, por exemplo, em Harvard, é super complicado de entrar e vai ser super complicado você formar, gente, porque lá, o porquê que as pessoas querem ir para lá, o bicho pega. Tá? Por que as pessoas querem estudar em Harvard, por exemplo? Uma pós-graduação na administração. Não é só pelo fato de, no final, você dizer que você tem uma graduação em Harvard. É porque, provavelmente, algum colega seu ali vai ser CEO de uma super mega empresa do mundo, vai ser presidente de algum país, alguma coisa assim. É o relacionamento então, assim, também, né? Nossa, você paga pela rede de relacionamentos. Então, para você entrar nessa rede, é super complicado. Você tem que ter realmente um currículo top, tá? E uma vez lá dentro, é caro para pagar e vai ser um curso super competitivo. Mas existem diversas, milhares de possibilidades de você fazer uma pós-graduação na área de administração. Muitas possibilidades. É difícil conseguir pós-graduação na Nova Zelândia? É a mesma coisa que a gente tem falando. Você tem que ter um bom currículo, você tem históricos escolares para apresentar, faz o processo, obedece as datas e os pré-requisitos das universidades e você não vai ter... Bom, provavelmente você não vai ter a dificuldade de conseguir fazer uma pós-graduação no exterior se você consegue cumprir os pré-requisitos do que está sendo pedido. É possível fazer só um semestre da faculdade fora? E se sim, como? Sim, tá? Então, a gente está falando aqui dos programas sanduíches, né? Que você está fazendo o seu curso aqui, aí você vai para fora, faz um semestre, um ano fora e depois volta, certo? Você tem que ver se na universidade que você estuda
a própria universidade tem acordos com universidades no exterior. Tá. Se ela tiver, às vezes esse é o caminho mais fácil, mas se ela tiver ou ela não tiver e você quer tentar outras instituições, é possível fazer sim. Só tem que tomar um cuidado. Não quer dizer que você indo para o exterior, fazendo um semestre, um ano lá, você vai aproveitar tudo aqui. Tá? Então, essa é uma negociação que você vai ter que ter com os seus professores aqui do Brasil. Para validar. Você aceita o que eu trouxer, porque pode ser que você vai lá, estude, tenha experiência, mas não consiga aproveitar no Brasil. Tá? Mas mesmo assim, é uma coisa que é possível e eu recomendo muito. Tá. As notas que são consideradas pelas universidades no exterior independem de qual universidade você cursou no Brasil? Eu acredito que isso seja para pós-graduação, né? Sim, independe. Obviamente que, se, por exemplo, assim, se você formou na USP, né? A USP é uma universidade super reconhecida no mundo inteiro, tem um peso. Tem peso, claro. Tá? Só o fato de você formar na USP vai demonstrar um diferencial no seu currículo, certo? Agora, uma outra coisa que eu acho que você deve estar perguntando assim, olha, se eu estudei na USP, eu estudei numa universidade que é super difícil, as minhas notas talvez não sejam as melhores possíveis, comparado, né? com a outra pessoa que estudou numa universidade mais fácil, né? E isso eu vou falar, inclusive, das escolas, tá? Não dizer que você também querer ir para uma graduação, não uma pós-graduação, mas uma graduação, e a sua escola ou a sua universidade é super difícil. Uma coisa que a gente pode fazer, é uma estratégia que a gente usa, a gente pede para a universidade ou para a escola mandar uma média da turma. Qual que era a média de notas da turma? Então, se a média era 7 e você tem 7,2, 7,3, pô, você não tem 10, mas você tem a média acima da média da turma. Entendi. Então, é uma das maneiras que a gente usa para comprovar para as universidades lá fora que você vem de uma instituição difícil e mesmo assim você tem boas notas. Entendi. Tá? Entendi. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem bastante pergunta. Estou tentando selecionar algumas coisas que a gente não falou ainda. Tá. Pós em Portugal permite trabalhar no país? Permite até um determinado ponto. Normalmente, na Europa, o normal é que você consiga trabalhar mais um ano ou um ano e meio após a sua graduação lá. Depois é determinado, na verdade, a sua pós-graduação. Tá. Okay. Bom, Gavur, a gente tem mais 3 minutos só, porque quando o papo tá bom, o tempo passa voando. Pois é. E eu acho que o Instagram derruba a gente depois de 1 hora. Então, eu quero te agradecer demais. Eu acho que esse assunto, a gente podia ficar falando várias horas aqui. E, de repente, vários a gente dias. até marca outra, porque Vamos. é um assunto que tem muito interesse, muitas especificidades, né? Muito detalhe. E é sempre um prazer enorme falar contigo, porque o teu conhecimento realmente sobre esse assunto é enorme. E a gente sempre aproveita para aprender um pouco mais. E eu quero o prazer é todo meu. Passar a palavra para ti também, para tu poderes... E uma coisa que eu quero deixar, assim, é que eu acho que, vou ser bem rápida, o quanto isso pode ser fundamental na vida de uma pessoa, né? O quanto o currículo melhora, nem que seja um semestre fazer fora, isso é muito, muito legal, né? Tu tens experiência melhora nisso, pro né? Currículo. Melhora para o currículo e para a pessoa. Você ter para si uma experiência no exterior é algo indescritível, é uma coisa assim que eu recomendo para todo mundo. E Marina, é sempre um prazer, assim, eu estou sempre disponível, né? É um assunto que talvez eu domine porque eu adoro esse assunto, é uma coisa que eu amo de paixão. Eu fiz a faculdade fora e eu sei o quanto que isso significou para mim. Eu queria a minha missão de vida é ajudar outras pessoas também a passar por essa mesma experiência e fazer com que isso transforme as suas próprias vidas, né? Então, só que, de novo, gente, não é uma decisão que você toma hoje para embarcar amanhã. Isso. Pense bem, analise, se prepare, tenha um acompanhamento profissional, sabe? Você vai...
eliminar um zilhão de possíveis problemas, vai ter à sua disposição as melhores oportunidades. Então, de novo, agradeço e estamos sempre aí juntos. Obrigada, gente. Eu agradeço também demais, Ok. Gabu. Obrigada a todo mundo que nos assistiu. Um beijo especial para a Maura, nossa presidente da Belta, que é a Isso, Maura. Associação de Agências de Intercâmbio do Brasil. E obrigada, gente. A gente fica aqui à disposição. Se alguém tiver mais alguma dúvida, manda para cá que a gente responde, tá? Até a próxima. Vamos marcar outra, Gabu. Valeu. Vamos, Tchau. com certeza, Obrigada. com certeza. Um abraço. Outro. Tchau, tchau.